Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniela e hoje estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. E hoje você irá precisar de alguns materiais para fazer registros durante alguns momentos da aula. Mas antes, lembre-se de higienizar as suas mãos lavando-as com água e sabão ou passando álcool gel. Vamos para os materiais. Os materiais necessários para a aula de hoje são folha ou caderno, lápis, borracha ou caneta. Iniciaremos nossas aulas sempre com um jogo para resgatarmos alguns conhecimentos de direitos humanos. E hoje o tema é cidadania. Vamos lá? Para cada pergunta que eu vou fazer, eu vou deixar um tempinho para você responder, ok? Primeira pergunta. Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania porque visam garantir o direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação, sem discriminação. Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é verdadeiro, acertou. Os direitos humanos precisam ser garantidos a todas as cidadãs e cidadãos, a partir de um princípio de igualdade. Número 2. Cidadania é um conjunto de responsabilidades ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Verdadeiro ou falso? Então, se você disse que é falso, você acertou. O conceito de cidadania tem a ver não somente com o conjunto de responsabilidades, mas também com o conjunto de direitos a qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Vamos para 3? Cidadã ou cidadão é quem possui direitos estabelecidos pela Constituição do país. Verdadeiro ou falso? Se você disse que é falso, você acertou. Por quê? Cidadão ou cidadão é o indivíduo que possui direitos e responsabilidades estabelecidos pela Constituição do país. Vamos para 4? O voto, a educação, a saúde, a moradia, a segurança, o lazer, a alimentação e o transporte são alguns dos direitos das cidadãs e dos cidadãos. Verdadeiro ou falso? Se você disse que é verdadeiro, você acertou. Por quê? O voto é um direito político. A educação, saúde, moradia, segurança, lazer, alimentação, transporte são direitos sociais. Outros exemplos também de direitos sociais são a previdência social, a proteção à infância, à adolescência, aos idosos e idosas e a assistência aos desamparados. Vamos para 5? Descumprir as leis estabelecidas pela Constituição, não proteger o meio ambiente e depredar os patrimônios públicos são algumas das responsabilidades das cidadãs e dos cidadãos. Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é falso, acertou. Por quê? São responsabilidades das cidadãs e dos cidadãos cumprir com as leis estabelecidas pela Constituição, proteger a natureza e os patrimônios públicos. Então vamos exemplificar. Quando você vê uma queimada, alguém cortando árvores sem permissão dos órgãos competentes, colegas estragando carteiras na escola, é seu dever de cidadã ou de cidadão orientar a pessoa e, quando necessário, até mesmo denunciar o ato. Muito bem, conseguiram acertar as questões?
Agora vamos retomar. Todas as crianças, jovens, adultos e idosos têm direitos e responsabilidades que devem ser respeitados e cumpridos. Quando conhecemos melhor os nossos direitos e as nossas responsabilidades, temos muito maior chance de lutar por eles. Para ser cidadão, é preciso internalizar um conjunto de direitos e responsabilidades. A cidadania é uma construção coletiva e forma valores que, quando incorporados à cultura de um povo, tornam-se um patrimônio de todos nós. Vamos agora assistir o vídeo a seguir para compreender um pouco mais. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres,
de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Na Constituição estão estabelecidas as responsabilidades e os direitos, que estão divididos da seguinte forma: os direitos civis, direitos sociais e os direitos políticos. Vejam nesta tabela que os direitos civis estão relacionados à igualdade, à liberdade, à privacidade e à intimidade. Já os direitos sociais estão relacionados à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à assistência e à previdência privada. E os direitos políticos ao voto, que é o direito de participar ativamente da vida política do nosso país. Só lembrando que todos os estrangeiros que residem aqui no Brasil também possuem esses direitos. É importante saber que nem sempre foi assim. Aqui nesta imagem temos todas as constituições que o Brasil já teve e também a atual de 1988. Então, houveram outras constituições em nosso país e nem sempre nós tivemos uma constituição cidadã que garantia os direitos sociais, políticos e civis. Aqui nesta foto temos a história das constituições e vamos acompanhar o momento político que o nosso país passava a cada nova constituição. Então, em 1824, seria o Brasil Império. Em 1891, Brasil República. Em 1934, Segunda República. Em 1937, Estado Novo. Em 1946, Democracia. Em 1967, Regime Militar. E agora, a de 1988. Que é considerada a Constituição Cidadã. Segundo o artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, quando falamos em igualdade, fica difícil a gente não pensar em voto. Então, nós sabemos que o voto nem sempre foi um direito de todos. E eu trouxe hoje aqui para vocês uma curiosidade. Antigamente, nem todos os homens votavam, somente os que tinham poder aquisitivo, dinheiro. Negros, escravizados e indígenas não podiam votar porque não eram considerados cidadãos. E as mulheres também não tinham direito ao voto. Com o tempo, o direito ao voto foi estendido a todos os homens, mas as mulheres ainda não podiam exercê-lo. A conquista do voto para mulheres só chegou em 1932, no Código Eleitoral, mas só podiam votar mesmo as mulheres casadas com autorização do marido e viúvas com renda própria. Somente na Constituição de 1934 que essas condições foram retiradas. Nessa imagem temos Celina Guimarães Viana, que fez história, marcou como a primeira eleitora brasileira. Celina era educadora, professora e após uma atitude ativa e corajosa, ela conseguiu que a participação feminina no processo eleitoral se consolidasse. Em 1927, há 94 anos, o seu nome foi incluído na lista de eleitores de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para cumprir com a responsabilidade do voto, é necessário ao menos um documento pessoal, com foto. Então agora vamos estudar sobre os documentos que oportunizam esses direitos, mas que também requerem algumas responsabilidades enquanto cidadãs e cidadãos que somos. Vamos então agora acompanhar a videochamada das professoras Carla, Regina e Patrícia, que vão falar um pouquinho mais para nós sobre os documentos pessoais. A nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre os documentos que a gente usa no dia a dia e como eles são um instrumento para a gente poder exercer a nossa cidadania. A gente preparou uma apresentação para falar um pouquinho de cada um deles e da importância de a gente ter eles em mãos e preservá-los sempre. A gente vai começar apresentando o primeiro documento do cidadão,
que é a certidão de nascimento. Ele garante ao bebê o exercício à cidadania. O que isso quer dizer? Que o bebê pode, então, se consultar num posto de saúde, começar a tomar suas vacinas, enfim, ele começa a exercer o seu papel de cidadão, desde o seu nascimento. E como que a gente faz para tirar a certidão de nascimento? Em algumas maternidades, é possível já registrar a criança antes de sair da maternidade. Dentro da própria maternidade tem um cartório, mas em nem todas é possível fazer isso e a gente não é obrigado a fazer o registro neste cartório. Temos aproximadamente 15 dias para fazer o registro da criança e neste registro possui algumas informações: o nome e o sobrenome da criança, o nome e sobrenome dos pais, a profissão, a idade, o endereço, o sexo do bebê, o fato de ser gêmeo, quando for o caso, né? O número da declaração de nascido vivo. Quando a criança nasce em um hospital, antes de sair do hospital, é entregue uma certidão de nascido vivo e que é esse papel que a gente tem que levar até o cartório para fazer o registro. No caso daquelas crianças que não nascem em hospital, o ideal é ir ao cartório mais próximo, conversar, para se informar qual encaminhamento deve ser dado. Geralmente são 2 testemunhas que precisam acompanhar esse registro. Mas como existem muitos casos, muitas possibilidades, sempre o correto é ir até o cartório mais próximo e lá ter as informações. Acho importante a gente ressaltar que a certidão de nascimento é um documento gratuito, a gente não paga para fazer ele, né? E desde 2017, além desses dados que eu já trouxe para vocês, foi incluído na certidão de nascimento também o número de inscrição do cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF. O CPF é um documento disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Quando que a gente usa um CPF? A gente usa o CPF para fazer a carteira de trabalho, para quando a gente quiser prestar um concurso público, para se matricular em uma universidade depois de maior de idade, para abrir conta em banco, para fazer um cartão de crédito, enfim, em muitos momentos ele é solicitado para a gente. E aonde que a gente faz esse CPF? É possível a gente acessar o site da Receita Federal e fazer o cadastro online, ou procurar uma das agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou dos Correios. Continuando, então, o documento que eu vou falar um pouquinho é a carteira de identidade. E a gente se refere sempre à carteira de identidade com 2 letras, RG, que significa um registro geral. O RG é considerado o documento mais importante do cidadão, porque ele representa a identidade de cada pessoa registrada no Brasil. Nós precisamos andar sempre com o RG. A carteira de identidade é feita nos postos de identificação. É necessário agendar o atendimento pela internet. Menores de 16 anos, é necessário ir acompanhado do responsável, que deve estar com o documento original de identificação. Então, os documentos que são necessários para fazer o RG são 2 fotos 3x4, original e recente. Aqui em Curitiba não é preciso levar, mas em algumas cidades do estado do Paraná, precisa. Sobre a foto, é importante lembrar que estão proibidos o uso de brincos, piercing, colares, óculos, bonés e roupas que escondam o contorno dos ombros e do pescoço. Não é permitido usar para não ter alteração na face. Inclusive, nós não devemos sorrir para a expressão ficar natural. Outro documento que precisa levar é a certidão de nascimento original
ou uma cópia simples. O serviço é gratuito e fica pronto em 10 dias úteis. Com esses documentos em mãos, deve ser agendado pelo computador o atendimento presencial. Só que nesse momento de pandemia, só serão atendidos casos de urgência no posto de identificação central. As situações de urgência são, por exemplo, furto ou roubo de documentos ou a solicitação do auxílio emergencial do governo federal. Bom, eu vou falar de um documento que é exclusivo para homens. É o documento que conhecemos por certificado de reservista militar. Quando o jovem vai completar 18 anos, ele precisa fazer o seu alistamento militar. Ele é feito pela internet, né, pelo computador, com o seu CPF. Aí ele vai ter que se apresentar em uma junta militar e então receber o certificado de reservista. Quem não possui esse certificado de reservista precisa regularizar a sua situação. Aqui em Curitiba, a junta militar ela é dividida por bairros e está em 3 setores: no Cristo Rei, no Carmo e no Fazendinho. A gente tem também outro documento que é o título eleitoral. O título de eleitor é um documento que habilita o cidadão a participar da vida política. Ele deve ser solicitado pessoalmente no cartório eleitoral do seu município. Ele é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Bom, nós trouxemos também a importância da carteira de trabalho e previdência social. É um documento que registra a vida profissional da trabalhadora e do trabalhador e vai garantir o acesso aos direitos trabalhistas que são previstos em lei. A carteira de trabalho, ela agora é de forma digital, ela é emitida de forma digital. E esse serviço também é gratuito para o cidadão. Só precisamos lembrar que a contratação de pessoas entre 14 anos e 16 anos só é permitida através da categoria aprendiz. E só após os 16 anos é que essa contratação pode ser oficial, por meio da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. E para você solicitar a primeira via da sua carteira de trabalho, você vai precisar de um documento de identificação, do número, né, do RG, ou do certificado de reservista, ou certidão de nascimento ou casamento, ou qualquer outro documento oficial que comprove a sua identidade. E também o CPF. Ele deve ser feito pelo site www.gov.br, ou também já temos essa possibilidade de baixar um aplicativo no celular e fazer a carteira digital. Então, estudantes, nós trouxemos hoje alguns documentos, porque afinal o documento é um instrumento do cidadão que possibilita o acesso às políticas públicas, como a saúde, a educação, e gostaríamos de ressaltar a importância do cuidado com esses documentos, de estar sempre com eles em dia e nas mãos, né? Além disso, essas imagens que a gente trouxe são dos documentos hoje. Vamos pegar uma certidão de nascimento, um RG ou uma carteira de trabalho, como foi da minha avó, da minha mãe, a minha, a gente vai perceber muitas diferenças. E por que isso acontece? Porque esses documentos vão se adaptando conforme a necessidade do mundo atual. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 211 milhões de brasileiros. Para que cada documento desses seja único e específico daquela pessoa,
são sempre adaptados algumas especificações nesse documento para que ele se torne único, assim como nós. E também achamos muito importante, quando a gente foi preparar essa aula, pesquisar para falar sobre os documentos, a gente encontrou uma informação de que aproximadamente 3 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento. O que isso quer dizer? Que se essa pessoa não tem certidão de nascimento, ela não tem o RG, ela não tem o CPF, ela não tem o título eleitoral. Especialmente nesse momento de pandemia, se ela adoecer, ela não tem acesso à saúde pública, ela não tem acesso à escola. Então, novamente ressaltamos a importância dos documentos para o exercício da cidadania. Então, Patrícia, eu tenho uma proposta para fazer. Um desafio, na verdade. A gente fazer um jogo, mas é um jogo com uma palavra escondida e tem uma pista. O que vocês acham? Pode ser? Então vamos lá. Bom, o desafio, então, é descobrir qual é a palavra que está escondida nesse jogo. É uma palavra, é um documento, a pista é que é um documento. Se a gente for contar ali, a gente vai encontrar 20 letras. Então, nós vamos ter que descobrir qual é o documento escondido aí nesse jogo. Vamos lá. Tá. Começa, Paty. Eu vou começar assim. Sempre quando eu tenho esse tipo de jogo, eu começo com as vogais, pensando que sempre uma vogal vai ter na palavra, né? Então, eu vou começar com a letra A. Vamos ver se eu encontro a letra A. Vamos ver se tem a letra A. Seguindo com as vogais, eu vou escolher a letra E. Eu vou pular uma vogal e vou ver se tem a letra O. Muito bem. Então, agora vamos tentar a vogal U. Não tem. Então, eu vou na letra I. Eu vou escolher a letra B de bola. Não tem. Eu agora vou tentar a letra do meu nome, a inicial do meu nome. Patrícia começa com a letra P. Deixa eu ver se tem letra P. Vou seguindo, então, a ideia da Patrícia. Vou na letra que começa o meu nome. É a letra R de Recife. Muito bem. Uma letra R. Eu vou, então, seguir a ideia aí de vocês, né? Vou com a letra C de Carla. Vamos ver se tem aí. Tem duas letras C, ó. A palavra já está se formando, mas ainda me parece difícil. Deixa eu pensar uma outra letra que eu possa colocar. Eu vou na letra D de dado. Sim. Eu vou com a letra T de teto. A Regina já está sabendo pelo jeito, hein? Bom, eu vou tentar a letra L. Começa com um lápis, começa com L. Não tem letra L. Agora, eu vou na letra S de sapo. Sim. Olha! Agora ficou fácil. Regina. Tá bom. Vamos lá. Cadastro, pessoa. A letra F vai formar cadastro, pessoa física. Mas cadastro, pessoa física? É o documento que nós conhecemos como CPF.
Mesmo! Então, acho que hoje é isso, pessoal. Nossa intenção foi trazer um pouquinho também de brincadeira agora no final, nos divertir um pouquinho. Esperamos ter contribuído para a formação de vocês enquanto cidadãos, cidadãs, que providenciem seus documentos. Eu acho que a dica é essa, a dica final, né? Se está com algum documento que não tem em mãos, sempre é tempo de fazer. Sempre é tempo de procurar algum cartório ou o Instituto de Identificação e providenciar o seu documento. É isso? É isso, professoras? Sim. Então, até a próxima. Quantas informações as professoras falaram nessa videochamada, não é mesmo? Bem, então vamos verificar se você aprendeu os nomes de todos os documentos citados por elas nessa videochamada, agora com um jogo. Na tela a seguir, vocês vão ver várias fotos e você precisa identificar somente os documentos pessoais. Vamos lá? Quais documentos encontramos na imagem? Primeiramente, encontramos ali em cima a identidade, também conhecido como RG, que é o registro geral, como elas também citaram. O cartão do cidadão. CPF, que é o cadastro de pessoa física. Carteira de trabalho. Certidão de nascimento. E, por fim, título de eleitor. Sem documentos pessoais, não é possível exercer a sua plena cidadania. As pessoas elas podem até alcançar alguns serviços, como saúde, educação. Mas sem o documento, esse caminho fica mais longo, mais demorado. Por exemplo, a certidão de nascimento é um documento que é pré-requisito para se obter algumas outras documentações ao longo da vida. Já outros documentos são essenciais para participar de programas sociais do governo e ter acesso a benefícios. Então, por isso, a importância dos documentos pessoais. Vai aí uma dica. Leve o seu documento sempre que sair de casa. É possível que você precise dele. As pessoas precisam estar sempre portando os seus documentos. Escreva aí no seu caderno Famílias e Direitos Humanos, a data de hoje, Cidadania e Documentos Pessoais como título. Escreva lá, registre situações do seu cotidiano em que você precisou utilizar os seus documentos. E aí, conseguiram registrar? Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões de registro. Vamos ver? Matrícula escolar, fazer cadastro, viagem, passeio com a escola, ao sair de casa, teatro, show e evento cultural. Muito bem. Eu trouxe aqui mais um jogo para nós testarmos os nossos conhecimentos. Vamos lá? Qual é o primeiro documento pessoal de uma cidadã ou cidadão? CNH, certidão de nascimento ou identidade? Se você disse que é a certidão de nascimento, você acertou. Vamos para a próxima? Qual é o documento que comprova que a cidadã e o cidadão está apta ou apto para dirigir? É a carteira de vacinação, o passaporte ou a CNH? Se você disse que é a CNH, você está correto. É o primeiro documento com foto. Uma das informações contidas nele é a impressão digital. Identidade, cadastro de pessoa física, o CPF, ou título de eleitor. Se você disse que é a identidade, você acertou. Então é isso, pessoal. Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje.
Falamos um pouco sobre cidadania, direitos e responsabilidades, os documentos pessoais e a garantia e a participação das mulheres nas eleições. Para finalizar, deixaremos aqui com vocês uma literatura de fruição. Este é o livro Sofia Pimenta, Futura Presidenta, de Andrea Bilt e ilustrações de David Robert. Sofia Pimenta, Futura Presidenta, Andrea Bilt, ilustrações de David Roberts. Sofia era uma bebê prática e cheia de bondade, que ajudava a família antes de ter 1 ano de idade. Toda semana, ela e o abuelo faziam uma boa ação, a chamada Excursão dos Velhinhos do Quarteirão. Vovós e vovôs que não tinham com quem conversar, viam em seus vizinhos uma chance de socializar. Eles catavam folhas, passeavam com o cachorrinho, trocavam muitos sorrisos e palavras de carinho. Sofia Pimenta era atenciosa e tinha a esperança de ajudar a família, os amigos e toda a vizinhança. Uma verdadeira sonhadora, pronta para a ação, tentando praticar o bem como todo bom cidadão. Ah, com a Sofia a vida era só alegria. De manhãzinha, abuelo levava a Sofia para a escola. E à tarde voltavam com muitas ideias na cachola. Faziam planos, comiam biscoitos, só abuelo e Sofia. Até o dia em que o Totó viu um esquilo cruzar a via. Com um uivo, Totó saiu em disparada e voou pela rua movimentada. Subiu, desceu, voltou, rodopiou. Sofia, agoniada, tentou conter todo aquele rebuliço, vindo do avô desesperado e do Totó irritadiço. A imensa montanha foi um desafio para o esquilo. Era lixo, lixo e mais lixo. Como ultrapassar tudo aquilo? Quando chegaram ao topo da montoeira de dejetos, bum! Ela sacolejou e desmoronou com todos os objetos. E com um bum, caíram todos juntos e amontoados em cima da lama de uma abóbora e do lixo mofado. Ai! Gritou o abuelo, tentando se levantar. Que nojeira, Sofia! Você pode me ajudar? Então, no dia seguinte, Sofia foi para a escola sem alegria. Sozinha, sem abuelo, sua melhor companhia. Isso não é justo, bradou Sofia num rompante. Olhou para um monte de porcaria e teve uma ideia mirabolante. O amanhecer chegou e, como planejado, Sofia pôs uma placa no meio do gramado. Sorriu com satisfação e Totó latiu de emoção. Abaixo um monte de porcaria. Queremos um parque para alegrar o dia. Todos os vizinhos tinham pedidos a fazer. Queriam bancos, chafariz e áreas de lazer. Um espaço para criar abelhas, pracinha e jardim. Lago com pato, uma vendinha de queijo e gergelim. Sofia anotou todos os detalhes e ideias do projeto, que antes de anoitecer já estava quase completo. Sofia dormia em uma cama gostosa e aconchegante. E então, uau! Foi acordada por um pensamento alarmante. O coração de Sofia saiu pela boca só de imaginar todos os vizinhos dizendo: avise quando acabar. Eles achavam que a menina ia construir o parque sozinha, mas é claro que ela precisaria de uma baita mãozinha. Esse pensamento deixou Sofia muito magoada. À noite já se anunciara, mas ela continuava acordada. A madrugada estava tempestuosa e o céu todo tristonho chorou. Foi então que Sofia, com o coração partido, finalmente apagou. Abuelo a esperava pela manhã com biscoitos fresquinhos. Para Sofia, ele dava muitos, mas para o Totó apenas umzinho. Ele disfarçou as lágrimas enquanto abraçava Sofia. Coragem, minha vida, vovô te ama, tenha um bom dia. Os joelhos de Sofia bambearam e ela começou a se apavorar. Viu o machucado do vovô e abaixou a cabeça, prestes a chorar. Embora não se sentisse forte, nem esbanjasse muita bravura, não tinha jeito. Sofia precisava ter uma conversa na prefeitura. No gabinete do prefeito, foi enviada outra sala onde deveria ser a Secretaria do Lazer. De lá, mandaram Sofia para 302, mas ela não deixaria nada para depois, era o Departamento de Lagos e Patos.
e então o gabinete dos macacos, e o departamento do queijo, e a divisão de fontes e fossas, e de abelhas e de suas rosas. Por fim, foi parar num porão fedorento e apertado, onde todos os documentos ficavam arquivados. Lá foi recebida por uma atendente cheia de desconfiança. Você não pode construir um parque, é só uma criança. Essas palavras duras atingiram em cheio seu coração. Eram tantos planos estragados sem motivo ou razão. Eu acho que essa lei está errada. Mas a voz de criança não ajudou em nada. A atendente disse sem pestanejar: impossível e ponto final. Em que mais posso ajudar? Não me leve a mal, respondeu Sofia, tentando se explicar. Olha só, esse é meu avô. No meu lugar, o que você faria? Hesitou a atendente, como Sofia previa. A mulher matutou e resolveu fazer uma convocação para que todos ouvissem a menina cheia de opinião. Todos no comando da cidade começaram a chegar, posicionando-se numa saleta para ouvir a Sofia discursar. Mas ela tropeçou nas palavras e ficou envergonhada. As ideias estavam vivas, mas a mente embaralhada. O coração acelerou, ela achou que ia até explodir. Então, a multidão se aproximou, e Sofia só queria fugir. O braço encostou nos biscoitos do abuelo e ela se pôs a refletir. Foi aí que Sofia se deu conta de que a coragem é uma missão. O coração se amedronta, mas também encontra superação. Sofia respirou fundo, olhou séria para o prefeito. Suas pernas tremiam, mas precisavam impor respeito. Sofia começou a falar. Contou todos os seus planos. Explicou que eram importantes e reduziam danos. Então, desembestou e continuou. Tinha muito a dizer. Falou sobre macacos, crianças e áreas de lazer. Seus planos eram éticos e muito corajosos. Ela queria ajudar os adultos, as crianças e os idosos. Sugeriu criar um zoológico e uma biblioteca, ou talvez ambos misturados. Que tal essa ideia? Está bem, bradou o prefeito. Então faça uma petição. Se o povo quer um parque, organize uma comissão. A pequena Sofia, muito esperta, se jogou na aventura. Chamou a família, o totó e a atendente da prefeitura. Vamos construir um parque para todos. Assine nossa petição, por favor. Aí toda a vizinhança quis ajudar. Não toda, só a metade. Veio até a professora Paula e as colegas da sua idade. Abaixa a porcaria, muito mais verde, por mais áreas verdes. Nós também podemos, vamos construir um parque. Assine a petição, salvem as abelhas, pensem nos parques. Reuniões, pesquisas, debates, impostos e calculadora. Pás, tratores, guindastes e até uma enorme escavadora. Todo mundo ajudou com união, graça e amor. Pelo parque reuniram os esforços de cada morador. Mas tudo começou com um sonho, o sonho de Sofia, que botou a mão na massa, pois sabia o que queria, um novo parque que todos usassem no dia a dia. Agora a população sempre se reúne ali, até bem tarde, e o Parque do Cidadão é mais frequentado da cidade. Todo mundo começou a comentar sem hesitar. Um dia Sofia Pimenta será a nossa presidenta. Até lá, a sonhadora menina será a líder mor, ajudando o bairro a ser cada vez melhor e melhor. Este livro é dedicado a você, que tem muita coragem e poder do que pensa. Ouse mais. Sofia Pimenta foi inspirada em muitas pessoas, não só em uma. Pessoas baixas e altas, jovens e idosas, pessoas de todos os lugares do mundo. Meninas, meninos, mulheres, homens, pessoas que identificaram determinado problema e trabalharam para resolvê-lo, mesmo quando parecia difícil, mesmo quando parecia intimidador. Algumas pessoas ficam famosas por seus feitos, a maioria não. Elas dão um pequeno passo, depois outro e mais um e inspiram outras pessoas. Com sua caminhada, esses nobres desconhecidos também mudam o mundo.